quando os dados começaram a ser publicados, ou seja, nunca haviam registrado uma contração como essa. No Reino Unido, a projeção é de uma queda de 14% do PIB em 2020, algo inédito desde 1706. Há 300 anos, a contração recorde havia sido de 15%. Bom, só na Inglaterra para eles terem registro de 300 anos. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de comparar os dados. Mas a matéria ainda continua, temos mais. Sobre a pobreza, o FMI, Fundo Monetário Internacional, projeta que as economias avançadas se contrairão em cerca de 6% em 2020. Se considerarmos o número de pessoas que vivem com menos de $5,50 por dia, mais de 100 milhões de pessoas também serão empurradas para a pobreza no mundo. A matéria então continua para aquela questão das crianças, nós já vimos em outras matérias os mesmos dados. Agora vejamos duas notícias que saíram, uma em Madrid e outra em Portugal. Países de primeiro mundo. Vejamos primeiro a de Madrid, sobre as filas da fome que já se formam em Madrid. Nós não estamos falando da Venezuela, nós não estamos falando de Cuba, nós estamos falando da Espanha. É o maior jornal da Espanha. O título do jornal é 101.942 madrilenhos nas filas da fome na capital. Mais de 50 associações de vizinhos dão de comer em uma rede paralela à dos serviços sociais do Ajuntamento, que é o órgão do Estado. As chamadas filas da fome são cada vez mais habituais nas nossas ruas, na porta das nossas casas. Algo como mais de 100 mil madrilenhos comem graças às ajudas dos serviços sociais e das redes de vizinhos dos 21 distritos. Ver as pessoas suportarem o tempo na fila para ter leite, arroz, biscoitos, batatas, é algo que até agora nós só víamos no telediário, na televisão. O peso da estigma e da vergonha em Madrid de 2020 é só superado pelo eco do estômago vazio. Senhores, isso não é Venezuela, narra o autor das imagens em uma das cidades. Vamos ver agora a situação de Portugal, onde também uma notícia acaba de sair nesses últimos dias sobre as filas de fome naquela cidade. As mesmas filas que já aparecem no centro de São Paulo, apesar de que aqui até o momento ainda não se decretou o lockdown e há perigo de que seja decretado. Vejamos Portugal. Matéria da Folha de São Paulo de 9 de maio. Todas essas matérias basta procurar na internet com os títulos dela que elas aparecem. Em Portugal, profissionais liberais e classe média recorrem a bancos alimentares. País sofre com a paralisação econômica provocada pela pandemia. Arquitetos, dentistas, músicos. A paralisação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus empurrou para centros de distribuição de alimentos muitos profissionais liberais e famílias de classe média, de acordo com essas entidades. Estamos falando de classe média e média alta, afirmou nesta sexta, dia 8 de maio, o presidente da Caritas Portuguesa, Eugênio da Fonseca. Em um mês, segundo a Caritas, que presta assistência em todo o país, a procura por distribuição de alimentos aumentou 40%. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome, outra tradicional rede de assistência no país, Isabel Joné, disse que nunca viu uma situação tão ruim. E aquilo que temos hoje é um grande número de pessoas que, de repente, não têm qualquer rendimento ou remuneração. Tudo isso é consequência dos estados que, de forma irresponsável, forçaram o isolamento. Mas eles não sabiam dessas consequências? Vamos ver, então, um relatório de 2012 do Parlamento Alemão, em que esses prognósticos já estavam presentes. A matéria do portal Terra, de 7 de abril. Há 8 anos, o governo alemão previu cenário semelhante ao da Covid-19. As análises de risco servem para dar uma visão geral sobre quais eventos podem ocorrer e com que probabilidade, como também sobre a dimensão dos danos esperados no caso dos cenários fictícios. A Alemanha já havia passado por situações como essas, então agora eles fizeram uma análise teórica baseada em surtos anteriores. O hipotético vírus MOD-SARS é um coronavírus. Segundo o relatório, a justificativa para a escolha de um vírus do tipo SARS ocorreu, entre outros, no contexto de que a variante de 2003 levou vários sistemas de saúde rapidamente a seus limites.
A semelhança com a atual pandemia está chamando a atenção da opinião pública do país. O coronavírus se espalha de um animal silvestre para o homem, no mercado do Sudeste Asiático, disseminando-se então para o resto do mundo. O relatório, eu vi as páginas dele, eu vi uma tradução que está na internet, alguém narrando esse relatório, com algumas teorias da conspiração que não interessam aqui nós tratarmos, que no caso, evidentemente, é uma análise de risco. E o fato é que lá eles previam, como muito provável, que nascesse na Ásia por volta de fevereiro e que os estados começariam a fazer lockdown a partir de abril. Na realidade, o vírus nasceu pelo menos em dezembro, ou talvez em novembro, e os estados começaram a fazer lockdown ainda no começo de março. Mas fora pequenos erros de cálculo de cenário, há muita semelhança com a situação atual. Naquele caso, a letalidade, a mortalidade do vírus era muito alta. Eles previam a morte até de 7 milhões de alemães. Em função disso, eles decidiram pelo isolamento da Alemanha. O que aconteceu? Um dano econômico enorme. Enorme, enorme, enorme. Estava na última escala, no relatório havia escalas de gravidade dos danos e era a mais alta de todas elas. Portanto, assim como a Alemanha fez cenários como esse, outros países também fizeram. Quando nós estamos falando de economia, a economia aqui envolve não apenas a produção agrícola ou a produção industrial, ela envolve a vida das pessoas, a capacidade das pessoas de se sustentarem e a consequência das doenças que vão advir por falta de recursos financeiros. Nós estamos entrando num momento em que as pessoas poderão morrer, inclusive, por fome. Quando se optou pelo isolamento, se imaginou uma situação de risco de morte muito maior do que a realidade. Mas essa situação de risco foi inflada pelo pânico. E esse pânico era um instrumento de guerra psicológica, como nós já vimos em vídeos anteriores. Aliás, eu chamo a atenção, nesse canal há vídeos sobre a letalidade do vírus, sobre a manobra de guerra psicológica, sobre a baldeação ideológica inadvertida. Tudo isso está lá, inclusive tratando do experimento de Stanford para controle social de voluntários que ficavam isolados dentro de uma prisão. Tudo isso foi tratado aqui no canal. E eu volto novamente a fazer o convite para que assine o canal e não perca esses vídeos. Eles são importantes para nós nos situarmos dentro desse panorama. Além disso, há um documento de quase 40 páginas disponível no site do Instituto, fazendo toda uma análise desse conjunto de fatos. O link para esse documento está na descrição desse vídeo. Bom, sobre esse assunto, é preciso dizer que o professor Plínio Correia de Oliveira, em 1976, ele fez um acréscimo ao livro dele, Revolução e Contra-Revolução, em que ele tratava exatamente de como a revolução, o comunismo, passaria por uma metamorfose, e dentro dele nasceria uma nova sociedade muito mais cientificista e simultaneamente coletivista, com uma tendência ao tribalismo, essa visão ecologista de que a selva e a harmonia com a selva é o futuro dos homens, que no fundo se perderam na Revolução Industrial. Não há dúvida nenhuma, e nós pretendemos aqui fazer uma entrevista com um especialista nessa matéria, que a Revolução Industrial quebrou a sociedade orgânica, mas eles não defendem uma nova sociedade orgânica, eles defendem o contrário, uma espécie de harmonia do homem com a natureza selvagem. Nós vamos ver agora esses trechos escritos em 1976 pelo professor Plínio Correia de Oliveira, no seu principal livro, Revolução e Contra-Revolução. Nós vamos colocar também na descrição do vídeo o link para download gratuito do livro e também o link para a pessoa poder adquirir o livro numa livraria que depois envia pelo correio já impresso para a pessoa poder ler. Vamos então ver os trechos do livro. Esse livro, na sua íntegra, está no site pliniocorreiadeoliveira.info e trata-se da parte 3, capítulo 3, a quarta revolução que nasce. Dr. Plínio começou descrevendo a perda de controle da terceira revolução, isso ainda na década de 70. O Muro de Berlim só caiu em 89, mas o Dr. Plínio, já na década de 70, começava a perceber que o comunismo precisava fazer uma transformação, porque ele estava perdendo a opinião pública, perdendo a capacidade de mobilizar as massas. Então, depois de ele explicar como é que isso se dava, ele entrou na quarta revolução, que é essa revolução estruturalista, cientificista, que vai nascendo nesse momento em que nós estamos. Ele primeiro explica que vai nascendo a maneira de requinte matricida. Cada revolução, no fundo, vai derrotando a anterior.
E a quarta revolução prevista, inclusive pelos autores da terceira revolução, que é o comunismo, nem Marx, nem as generalidades de seus mais notórios sequazes viram na ditadura do proletariado a etapa terminal desse processo revolucionário. A entrada da quarta revolução deverá ser a derrocada da ditadura do proletariado. A quarta revolução é essa que nós estamos vendo, que vem depois do comunismo. Em consequência de uma nova crise, por força da qual o Estado hipertrofiado será vítima de sua própria hipertrofia e desaparecerá, dando origem ao estado de coisa cientificista e cooperativista, no qual, dizem os comunistas, o homem terá alcançado um grau de liberdade, de igualdade e de fraternidade até aqui insuspeitável. Como, pergunta ele, é impossível não perguntar se a sociedade tribal, sonhada pelas atuais correntes estruturalistas, dá uma resposta a essa indagação. O estruturalismo vê na vida tribal uma síntese ilusória entre o auge da liberdade individual e do coletivismo consentido. Em todo o mundo, o que nós temos visto, através do isolamento, essa espécie de coletivismo consentido, em que as pessoas devem pensar e reagir de uma forma única, e que depois termina, inclusive, por devorar a liberdade. É como termina a frase aqui do trabalho, do trecho que nós estamos lendo, no qual este último acaba por devorar a liberdade. Bem entendido, o caminho rumo a esse estado de coisas tribal tem que passar pela extinção dos velhos padrões de reflexão, volição e sensibilidade individuais, gradualmente substituídos por modos de pensamento e deliberação e sensibilidade cada vez mais coletivos. Recentemente, nós tivemos no ano passado o Sínodo da Amazônia, tantas vezes denunciado e combatido aqui neste canal. Era exatamente esse projeto estruturalista e, ao mesmo tempo, cientificista. Por toda parte agora é preciso ouvir as vozes dos especialistas, dos cientistas, dos médicos. Eles é que devem, no fundo, determinar a política pública de um Estado, como se, por exemplo, o coronavírus não tivesse uma dimensão que ultrapassa em muito a questão médica. Ele tem impacto econômico, social, psicológico, religioso, com as igrejas fechadas. Tudo isso ficou em segundo plano, porque era preciso inaugurar uma era cientificista e coletivista, ou pelo menos de um pensamento coletivo. E ai daquele que ousar dissentir desse pensamento que se torna único e vai sendo imposto por toda parte. Vizinhos que já começam a denunciar outros vizinhos porque não estão cumprindo a quarentena como eles acham que deveria ser cumprida, ou como o Estado resolve determinar que ela deva ser cumprida. Mas vamos continuar lendo esse trecho do livro. São sintomáticos também os idílicos elogios, sempre mais frequentes, a um tipo de revolução cultural geradora de uma futura sociedade pós-industrial, ainda incompletamente esboçada, e do qual o comunismo chinês seria, conforme por vezes apresentado, um primeiro espécimen. Em 1976, quando a China ainda não tinha absolutamente nada, Dr. Plínio já levantava que a China seria um modelo para essa quarta revolução. Um modelo não pelo seu lado industrial, mas pelo seu lado de revolução cultural. Aqui nós chegamos ao final do vídeo.